Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Radaí e esse é o meu sinal. Eu resolvi gravar esse vídeo para explicar e esclarecer algumas coisas que acontecem em algumas famílias. Eu quero deixar bem claro que as famílias que são ouvintes, elas não sabem Libras, elas não sabem. Mas essa família tem um filho surdo e é uma criança, e essa criança vai crescendo com a falta de comunicação, porque as famílias ouvintes não sabem Libras. Bom, deixa eu dar um exemplo para vocês. A criança surda, que tem o seu pai e a sua mãe que são ouvintes, essa criança surda, ela chora porque ela quer as coisas, aponta, aponta, e ela quer alguma coisa que os pais não sabem, não têm a comunicação com ela. Mas essa criança continua chorando, querendo as coisas. E aí, para que esse pai e essa mãe não vejam essa criança chorando, dando birra, o que eles fazem? Eles dão as coisas para as crianças, porque falta comunicação, mas tem um detalhe aí. Eles esquecem que essa criança vai crescer, ela vai ser um jovem. E quando ela cresce, chega na juventude, ela não aprendeu alguns tipos de valores, conceitos. Ela não aprendeu. Mas tudo isso por quê? Porque a família ouvinte não sabe Libras. Só que aí, esse jovem também, o que acontece com esse jovem? Ele fica magoado, revoltado, ele fica bravo em determinada situação. Aí os pais, eles ficam desesperados. Meu Deus, por que ele está agindo dessa forma? Precisa ter cuidado, né? Só que antes, na infância, essa criança não foi ensinada. Ela não tem nenhuma bagagem. Ela não teve uma formação psicológica, psíquica para isso, para aprender. Só que esse jovem, o que vai acontecer? Ele vai virar adulto. Ele vai virar adulto. E quando ele estiver na fase adulta, simplesmente esse jovem, esse adulto, ele vai sofrer. Por quê? Porque a família sempre deu as coisas para ele. E ele não aprendeu valores. E a família sempre falta comunicação. Por quê? Porque a família não sabe Libras. Quando ele está, então, nessa fase adulta, ele tem vontade de fazer as suas próprias coisas, ele tem vontade de namorar, ter sua vida própria, divertir, passear. Só que a família, a vida toda, sempre super protegeu. E esse filho surdo, ele sofre, porque a família sempre deu as coisas e não ensinou. Mas aí faltou a comunicação, entendeu? Depois que esse filho adulto cresce, depois que essa criança cresce, ele fica adulto, a família ainda quer cuidar dessa criança, desse adulto. Não pode, não é assim, tem que parar, tem que ser do meu jeito, entendeu? Mas, por exemplo, depois que esse surdo cresce, que ele está adulto, ele não aprendeu regras. Ele precisa saber que a vida tem regras. Não é tudo livre, tudo pode. Pode. Não é assim. A vida tem regras, sim. Mas e agora? O surdo já está adulto. Agora ele vai ter que aprender com ele mesmo. Ele vai precisar aprender essas regras. Ele vai ter que aprender o que pode, o que não pode, se vai ou se fica, se ele está com vontade, se ele quer ou não. Ele vai ter que escolher. É responsabilidade dele, ele vai ter que aprender. Porque o surdo também, ele precisa ter livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio. Agora essa família vai precisar ter paciência. Entenderam? Por exemplo, a família, quando esse filho é criança, influencia muito na vida dele. E às vezes, depois que ele se torna adulto, ele acha que a família está enchendo o saco. Mas só que não foi ensinado regra social para ele.
Às vezes o surdo pensa que ele não aprendeu nada, ele pensa que a vida é fácil, mas não é. Às vezes o surdo quer namorar, ele quer casar, ele quer ter seus filhos, né? Ele tem suas vontades sexuais. E agora ele é adulto, agora é problema dele. Mas só que com isso, a família precisa ter paciência, precisa ter carinho agora nesse momento para poder ensinar. Não pode ser tratado de forma bruta. Tem que sentar, conversar, olho no olho, explicar que a vida existe algumas regras, que precisa ter cuidado, que agora ele já é adulto, ele precisa ser responsável, que ele tem livre-arbítrio, entendeu? Então, a família sofre, o surdo sofre. Então, agora é momento de ter paciência, tanto o surdo quanto a família. Os surdos precisam aprender regras sociais. Quero ou não quero, vou ou não vou, fico ou não fico, entendeu? Não é fácil. Então, eu peço assim para a família que é ouvinte, por favor, aprenda Libras. Seu filho precisa de comunicação. Aprenda Libras, isso é importante. Sabemos que agora é difícil. Mas o surdo, ele vai crescer, ele vai ter suas vontades próprias. E é uma pessoa que tem livre-arbítrio. Ele tem as vontades próprias dele. Esse surdo, ele vai querer fazer as suas coisas próprias, ele precisa ver se é ele que tem que decidir se combina ou não combina, porque ele tem livre-arbítrio. Então, essa é uma opinião minha, entendeu? Então, muito obrigada, tchau.